Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no podcast, pelo amor de Deus. Eu sou o Ed The Drummer e será que todas as pessoas são corruptas, Botega? Tomara que esse episódio termine corretinho e não corrompa o arquivo. Nossa, já pensou se corromper o arquivo quando você estiver fazendo download? Nossa. Aí você vai escutar e agora não funciona mais. Ih, já nem tá ouvindo isso, né, talvez. Mas hoje, Botega, nós vamos falar sobre a relação entre a corrupção e a Bíblia. Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialPADD. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Botega. Então, como eu já comentei, nós vamos falar sobre a relação entre a corrupção e a Bíblia, certo? Aproveitando que hoje, o dia do lançamento desse episódio é o dia da Bíblia Sagrada no Brasil, né? Porque o Dia Internacional da Bíblia Sagrada é em novembro, né? Mas hoje no Brasil é comemorado, vamos dizer assim, o Dia da Bíblia Sagrada. E também hoje é o Dia contra a Corrupção, né? Combate à corrupção. Então, você pode comemorar esse dia combatendo a corrupção, não sendo uma pessoa corrupta, né? Porque a corrupção, né, vem... É que nem aquela... Já viu aquela velha frase? Os líderes são o espelho do povo, né? O povo tem o que merece. Então, assim, se o líder é um palhaço, né? Se né, um deputado, né, um palhaço, é porque o povo é palhaço também, né? Quer dizer que o povo não tem dedos. Também. Mas a questão é... Se o povo diz que o seu líder é corrupto, é porque o povo é corrupto também, né? É por causa que... De onde veio aquele líder? Eles chamaram alguém de um outro lugar, né? Veio de outro planeta? Não, veio do próprio povo. Então, a corrupção, né? Começa de baixo, mas vamos começar, Botega, falando então, a gente vai falar sobre a corrupção e a Bíblia. Vamos definir o que a gente entende por corrupção, né? O que a gente entende por uma pessoa corrupta? A gente tá falando tanto de pessoas que são corruptas, né? De povo e tal, políticos e tal. Mas a questão é, o que é corrupção? Então, se a gente for pegar a palavra em latim, que... A linguagem dos cães, né? É, aquela que vem lá dos cães, das matilhas. A palavra corrupta significa, ela é a junção de duas palavras, que é cor, que seria coração, e rupta, que seria quebra. Ah, então quer dizer que cor é coração em latim? Seria talvez o início da palavra, talvez, não sei. Ah, certo. Mas é a junção dessas duas palavras. Então seria como se a corrupção fosse esse rompimento do coração, né? Nossa. Então é o ato ou efeito de corromper, oferecendo algo para obter vantagem negociata, onde se favorece uma pessoa e se prejudica outra, né? É o conhecido como tirar vantagem, né? Ah, o jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. A gente sabe muito bem como explicar o que é corrupção, porque isso é feito diariamente na nossa vida. Lei de Gerson. O Gerson, conhece o Gerson? Qual Gerson? O Gerson, a lei de Gerson. O importante é tirar vantagem em tudo, né? É isso aí. E o que tu tem aí pra nós de corrupção? Não, além disso aí que tu comentou, muito bem colocado, muito bem explicado, né? Muito bem embasado. No Wikipédia. Wikipédia. O dicionário também fala sobre a corrupção, né? Então o dicionário ele vai nos trazer diversas partes assim da palavra corrupção, não sei outra palavra para falar, né? Mas diversas partes, diversos significados, né? Agora assim, diversos sentidos para a palavra corrupção. Veio. Né? Então, por exemplo, a gente pode ter a corrupção de um texto, que significa o quê? A modificação, a adulteração das características originais de alguma coisa. Então, quando a gente fala corrupção de um texto, quer dizer que ele foi modificado, quer dizer que ele foi adulterado, ele foi alterado de alguma forma que ele não tem mais a essência original daquele texto. Então, seria a corrupção de um texto.
né? Tem também, por exemplo, a corrupção dos alimentos, né? Que daí seria a decomposição física, deterioração, né? Esse tipo de coisa que... Agora, aquele alimento, ele não é mais como era originalmente. Então, foi modificado porque ele foi, né, decomposto, deteriorado. Mas o principal é essa questão ali do texto, né? Corrupção do texto. Então, modificação, adulteração. Então, a gente pode ver, Botega, que a corrupção ela pode usar em diversos sentidos. Mas ela sempre vai significar que aquela qualidade original daquela coisa, daquela... né, daquilo inicial, vamos dizer assim, objetivo que a gente tá falando, ele foi alterado de alguma forma. Então, como tu falou ali, vem da corrupção, ela vem do cor e do rupta, né? Então houve um rompimento do coração, ou seja, aquele coração originalmente de um jeito, ele foi alterado, foi modificado e agora ele é de uma forma diferente. Então a gente pode falar da corrupção das pessoas dessa forma, que aquela pessoa, ela, digamos assim, originalmente era uma pessoa pura, então ela foi corrompida, certo? Ela foi corrompida e agora ela não é mais pura, né? Agora ela é decomposta, ela sofreu um processo de deterioração do seu coração, né? Ele está, né, sujo. É sempre pro lado negativo, né, da palavra. Exatamente. Por mais que as pessoas vejam muito da corrupção com pontos positivos, mas ela sempre vai oferecer um ponto negativo para alguém. E isso, se a gente for pensar no cristão, né? O cristão, ele nunca deve fornecer algo negativo para as pessoas. A gente tem que prover amor para as pessoas. Exatamente. Né? A gente tem que prover a Cristo para as pessoas e não algo negativo. Então, a corrupção e o cristão, eles não combinam, certo, Duda? Exatamente. Então, quando a gente fala de pessoas, né? A gente tem que entender assim, se tá falando que a corrupção é quando era puro no início e sofreu uma modificação negativa, quer dizer que então agora as pessoas são corruptas. Mas o início é quando? O início é quando o homem foi criado, quando Adão foi criado. Adão era puro, mas quando houve a queda, ele foi corrompido. Não. Ele então, foi corrompido. Seu coração foi corrompido. A corrupção estava desde a primeira pessoa lá. Exatamente. Quando a gente ouve falar sobre o diabo também, ele também é um anjo que Deus criou bom, mas foi corrompido. Então todo o mal, ele é criado através da corrupção de um coração, né, que busca algo que não é para ele. Exatamente. Né? E hoje em dia a gente sofre muito disso, que também tem o mesmo princípio, né? Nós temos algo que é bom mas queremos algo mais, algo que talvez nos traga algo que a gente não conhece. E esse algo que a gente não conhece, que a gente pensa que é bom, vai nos trazer, talvez no início, uma coisa boa, mas a longo prazo isso nunca vai ser bom. E mais pra frente a gente vai ver exemplos de como a gente tem pequenos delitos que a gente faz no nosso dia a dia e que a gente pensa, vai dar tudo certo, não vai ter problema. Se justificam os meios. Se todo mundo faz, por que eu não posso fazer também? Exatamente. Né? Mas, Duda, voltando para a Bíblia... Que nem eu falei ali, Adão, então ele foi criado puro, né? Foi criado puro. Foi criado puro, e depois ele se corrompeu. Inclusive, se você quiser saber mais sobre Adão, temos o episódio da série Personagens da Bíblia falando sobre Adão. Link no post. Ali, ó. Primeiro link no post desse episódio estrogonoficamente sensível. Veio cedo esse, hein? Esse veio cedo. Mas, Botega, a questão é, a gente pode pensar então, então o homem ele nasce bom, mas a sociedade é que o corrompe? Olha. Que nem a frase de um grande filósofo, né? Sociólogo, filósofo, pensador. Que não era o Gabriel. Não era o Gabriel. E nem Clarice Lispector. E nem Jabor. Mas a sociedade então o corrompe? Então quer dizer que todos nós nascemos bons e nós somos corrompidos? Na verdade não. Todo homem já nasce corrompido. Olha, e agora? Calvinistas aí. E agora? Todo homem nasce corrompido. Por causa que a gente então tem Adão, e por causa da queda de Adão, então na corrupção de Adão, toda a sua descendência é corrompida. E como que eu tenho embasamento bíblico para isso? Romanos 3, né? Embase, por favor, isso. Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então né? Quer dizer que se eu nasci de minha mãe e nunca pequei, da mesma forma eu ainda sou pecador, porque eu recebi esse pecado desde Adão, isso? Exatamente. Na verdade, se você inclusive disser, nasci da minha mãe e nunca pequei, você é um mentiroso. Eu sou um mentiroso. Porque a Bíblia diz, quem diz que nunca pecou é mentiroso. É mentiroso. Né? E Deus não está com ele.
Né? Agora geramos muitos mamilos, né? Muitas coisas polêmicas. Nossa, polêmico, né? Então você... E aí, inclusive isso, se você diz que não é pecador e é mentiroso, você acabou de cometer um pecado porque você mentiu. Olha só. Então já era assim. Já destituiu. Já destituiu. Já está corrompido, já provou a si mesmo a sua corrupção corrompida, corrupta. Olha, do coração. Para usar mais palavras. Mas, Botega, então agora a gente já entende sim que o homem ele é corrompido, né? Nós entendemos que o que a gente vai tratar como corrupção é aquele, digamos assim, resumindo, o fato de uma coisa original ser modificada negativamente, vamos dizer assim, né? Da sua forma original, ela foi adulterada. Então o homem, ele nasceu puro, foi criado puro, né? Lá Adão. E por causa do pecado de Adão, então, a humanidade foi adulterada, ela foi corrompida nesse sentido, né? Negativamente falando. E agora, então, ela não é mais como era originalmente, né? Por isso, claro, a gente tem lá, quando a gente vê Adão, quando eles sofrem a queda, então Deus diz, vai aumentar as suas dores de parto da mulher, né? Então o homem vai ter que sofrer do suor do seu trabalho. Vai ter que usar a sobrancelha. Vai ter que usar a sobrancelha. Mas beleza, o que mais então a gente já viu ali, esses pontos aí, né, iniciais. O que mais que a Bíblia fala sobre corrupção, dessa palavra no caso? Então, Duda, na Bíblia a gente vai ver, principalmente quando tu lê o Antigo Testamento, tu vai perceber em que desde Adão, tu vai ver a corrupção, ela sempre foi parte dos personagens da Bíblia. Inclusive, daí para conhecer mais sobre essa corrupção dos personagens da Bíblia, temos uma série chamada Personagens da Bíblia. Link no post! Link no post de todo o grupo lá, de todos que a gente já fez. Isso. Então, inclusive, o que vamos fazer no futuro. Se você está escutando isso em 2023, provavelmente, claro, provavelmente vai ter mais lá nesse link. Então, esse link, ele é auto-incrementável automaticamente sozinho. Olha só, os episódios que estão lá agora não vão ser os que vão estar lá quando você estiver ouvindo. Exatamente, provavelmente vai ter mais. Provavelmente vai ter mais. Ou não. Ou não. De repente, a gente já acabou todos os personagens da Bíblia nesse momento que você está escutando. Daqui a pouco tu clica no link do feed e o site não tá no ar. Não tá nem... Daqui a pouco você nem está escutando mais. Nossa, e agora? E agora? Né? Daqui a pouco você é um robô. Mas então, a corrupção ela sempre esteve presente no povo, porque isso é algo que sempre esteve no coração do ser humano, né? A carne, ela sempre nos leva para más condutas, né? Então, se a gente for vendo todos os personagens, até aqueles que a gente já fez ali, mas um que eu sempre me lembro, quando falo em corrupção, eu me lembro de Salomão. Né? Eu não Salomão. sei por quê, porque a gente não falou sobre Salomão ainda, ou ou talvez a gente já falou. Ou já tenha feito. Mas... a gente pode incluir vários outros, mas eu me lembro de Salomão porque Salomão foi um cara que tinha um conhecimento enorme. Sim. Um cara que tinha todos os bens do mundo que ele podia ter. E se tu for lá em Eclesiastes, tu vai ver lá tudo que ele aprendeu, sendo rico, sendo poderoso, tendo tudo. E o que ele fez? Mesmo tendo todo aquele conhecimento, o coração dele foi corrompido e ele se deixou levar pelas milhares de mulheres que ele tinha, né? E foi um apóstata ao fim da vida, né? Então a gente pode ver como o povo de Israel também foi sempre se corrompendo. A gente sempre lê que o povo, conforme Deus mostrava as coisas, dava um tempo, eles se corrompiam, faziam lá o bezerro de ouro. Aí depois, quando não tinha uma liderança lá na época dos reis, né? Sempre eles faziam o que era do agrado deles. Isso era a corrupção no coração deles, sempre levavam a desejos que não eram buscar a Deus, né? Buscar a Deus sempre é o mais difícil, parece, né? A gente nunca busca o que é fácil, né? A corrupção parece que é mais fácil, então a gente consegue ver como Deus ia castigando o povo se voltava a Deus então se mostrava com todo o poder e o pessoal lá se corrompia novamente, buscava outros ídolos, outros deuses, fazia outro tipo de sacrifício que não era aquilo que Deus pedia, até que agora temos Cristo, que nos restaurou nosso coração, mas mesmo assim continuamos corrompendo aquilo que
que Deus nos pede todo dia, né? Mas agora estava falando de Salomão. Salomão foi o mesmo cara que escreveu o livro de Eclesiastes, né? Isso aí. Não sei se você se recorda, mas lá no livro de Eclesiastes, um livro de sabedoria, ele fala diversas coisas. Inclusive, ele diz que nada faz sentido debaixo do sol. Ou seja, se você está dentro de uma casa, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. que você não está debaixo do sol, né? Mas ou ele quis dizer no geral também, vai saber qual que é a interpretação, né? Eclesiastes é um ótimo livro para se ler quando você tem esse coração corrupto. E tu começa a ler, ele fala, não tem moral nenhuma tu juntar dinheiro, não tem moral nenhuma tu fazer as coisas. E ele deu tudo que o coração pedia, né? E dizer que não fazia sentido nenhum, né? E é muito engraçado que esse Salomão que escreveu isso aí é o mesmo cara corrupto ali, que tinha, né, um monte de mulheres e tal. E ele também escreveu em Eclesiastes 7:7, a opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. Olha só. Né? Então, assim, existem muitas coisas que podem corromper o nosso coração, né? no dia a dia, a Bíblia fala sobre isso. E foi esse cara aí, grande sábio, que ele mesmo escreveu isso e ele não conseguia se controlar em muitas coisas. Não estou dizendo que Salomão ele sofria suborno, mas a gente pode levar isso talvez em consideração, lembrando que Salomão ele juntou muitas riquezas para Israel na época. E Salomão ele recebia visitas dos outros povos, e os outros povos traziam, digamos assim, presentes, né? Traziam muitas quantidades de ouro e isso e aquilo e tal, e Salomão ele sempre ficava feliz em receber todo mundo e mostrar tudo. Sabe aquela velha história lá que as pessoas recebem visita em casa, tem que mostrar todos os cômodos da casa? Começou com Salomão. Aquilo que tu fez quando eu fui lá te visitar? Na verdade eu não gosto muito de fazer isso, né? Porque, sei lá, não faz sentido mostrar toda a casa, mostrar o banheiro. Eu vejo aqui é o banheiro. Vejo o banheiro, vejo onde que eu tomo banho. Mas Salomão, ele começou com essa história aí. E Salomão mostrou tudo. E ele mostrava, então... E isso também ajudou, claro, pra decadência depois, né? Que as pessoas viram tudo. Nossa, como Israel é poderoso. Olha só o Deus de Israel, né? O que dá para eles, né? Mas a gente percebe, então, Botega, que as pessoas, elas são corrompidas. Tem que tomar muito cuidado com o que vem... O que as pessoas vêm falar para nós se a gente não escutar Deus. Né? Salomão ele não escutou totalmente a Deus e isso aconteceu com ele. Isso. E hoje em dia também pode acontecer isso com a gente, porque 2 Pedro diz o seguinte: ouça lá. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que domina. Ele está falando ali sobre falsos mestres e outras coisas assim, né? E a corrupção ali usada, agora vou dar uma de Botega, né? Vem lá do grego. Olha só. Torá, né? Que significa destruição, corrupção. Essa mesma palavra é utilizada lá em Romanos 8:21, e que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Está usando essa decadência, é a mesma palavra usada a corrupção em 2 Pedro. Então, digamos assim, em 2 Pedro a gente vê que ele está dizendo que as pessoas que são falsos mestres, elas mesmas são escravas da corrupção. Elas vêm dizer, olha, eu tenho a liberdade para você. Mas elas mesmas são escravas da corrupção, como todo homem é escravo da corrupção. E então lá em Romanos diz que nós vamos ser libertados desse nosso coração corrupto quando nós estivermos na gloriosa liberdade de Jesus Cristo, né? Então quando a gente estiver com Jesus, a gente então é liberto dessa corrupção. Claro. Então é isso que a Bíblia fala sobre a corrupção. A gente não pode se deixar levar pelo nosso coração enganoso, porque nós já nascemos com um coração corrupto. Nós temos então que escutar a Deus. Não podemos ser que nem Salomão, que quis escutar suas próprias vontades. No início, Salomão pediu então, quero sabedoria para fazer o melhor para Deus, né? E depois ele se deixou levar pelo seu coração enganoso, seu coração corrupto. Você pode ver no final de Eclesiastes, nos últimos versos, no capítulo 12, versos 13 e 14, como Salomão sabia como ele estava errado e como ele claro que ele sabia. Só que ele se deixava levar. Mas o que ele diz lá em Eclesiastes, Botega? Ele diz, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Olha só, aqui está a conclusão de tudo. A resposta... Tu lê todo Eclesiastes, aí ele conclui dizendo resposta da vida, universo e tudo mais. Concluindo Eclesiastes, ele diz assim, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Essencial. Essencial, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi
feito. Inclusive, tudo que está escondido, olha só. Corrupção é aquelas coisas por baixo do pano, né? Exatamente. Então, se você tem um caixa 2 na sua empresa, cuidado. Está escondido, vai ser... Deus está vendo, como diria lá nos Simpsons, né? Seja bom, seja mal, né? Seja bom, seja mal, como finaliza ali o verso 14. Então, tudo vai ser revelado a Deus, seja bom, seja mal, seja tu sendo um cara que tu diz, não, eu sou um cara bom, faço todas as coisas boas, mas a corrupção que está no teu coração, por mais escondida que ela esteja, por mais que esteja só na sua cabeça, que tu não exporte isso, que tu não, digamos, cometa realmente o pecado, ela ainda está sob julgamento de Deus, né? Então, exatamente. Nós temos que, como cristãos, né, como diz lá aquele versículo extremamente usado, ser o sal da terra e a luz do mundo, né? Isso aí. Isso é, digamos, a antítese, antítese. o antônimo, ao contrário, a reversão da corrupção. Se a gente tivesse que dizer uma palavra que seja contrária à corrupção, qual palavra tu usaria? Incorrupção. Incorrupção? Eu usaria retidão. Retidão, boa palavra. Melhor palavra. Melhor palavra para ser usada, então. Melhor que saudades disso. Então, a pessoa quando ela é reta, quando ela busca a palavra, assim como diz ali no final de Eclesiastes, né? A gente busca os mandamentos de Deus, busca aquilo que ele pediu na palavra, né? A gente não vai ser como o povo de Israel foi em todo o Antigo Testamento, que dava 2 capítulos, já se corrompia de novo. Exatamente. Né? E assim como também a época de Israel dentro ali da época de Jesus, né? Que também estava corrompida e Cristo foi lá para mostrar como um ser humano pode viver sem pecado, sem a corrupção do coração. Cristo foi o cara que conseguiu viver sem a corrupção do coração, né? O único. O único. E nos ensinou como fazer isso. A gente tem vários exemplos disso ali, que tu já leu e que a gente vai ver ainda pra frente, certo? Por isso, Botega, a não ser que, quando a gente fala ali do coração, né, quem ouvir e tal, a não ser que você esteja num concurso de dança, olha, cuidado, senão você dança. Nossa! Eu fico pensando, eu sempre penso assim, um ator. Esses de novelas, assim, eles são pecadores? Porque eles estão mentindo? Eles estão mentindo. Dizendo que eles estão atuando, né? E eles beijam a mulher de outro. Pois é, e agora, né? E agora? Será? Fica a pergunta aí. Fica a pergunta. Você que é ator, você que atua. E temos diversos atores, inclusive globais, né? Que são cristãos, né? Que são cristãos. E será que eles ouvem o podcast? Olha ali, né? Deixa no comentário aí o que você acha sobre atores que são casados, mas beijam outras mulheres quando atuam. E agora? Fica a dica aí para deixar aí na área dos feedbacks. Ou beija outro homem, né? Daí já é um pouco demais. Quando é a mulher que beija o homem. Ah, sim, é verdade, né? Não pensa sempre só o ator, né? Pensa na atriz também. Na atriz também, né? Ou, por exemplo, também como aconteceu com... acho que foi com Chuck Norris. Chuck Norris, ele nunca se corrompe. Ou foi o Bruce Willis, né? Não lembro qual deles foi. Acho que o Chuck Norris, que ele é cristão, ele se converteu e ele não queria participar dos Mercenários. Olha só. Porque era um filme muito, né, violento. Não sei se você lembra. Acho que foi o Chuck Norris, né? Então deixa aí nos feedbacks se não foi o Chuck Norris, quem foi lá dos Mercenários que não queria participar, depois que eu vou participando. Mas se corrompeu e participou. Participou. E aí, mas será que ele é corrupto por causa disso? Né? Sendo que é só uma atuação, faz de conta? Bom, vamos deixar para de feedbacks aí para você que está escutando. Você deixa aí sua opinião. Vamos tentar entender isso aí agora. E no próximo episódio a gente lê o seu feedback e... Vamos ler e comentar. Então, Botega, a gente acabou de falar aí sobre a corrupção, né? O que é corrupção? Nós falamos principalmente a corrupção do homem. Todos somos corruptos por nascença, né? Herdamos isso, é hereditário. Desde o ventre da mãe. Isso. Então, a gente sabe que a gente é corrupto, a gente, né, entende isso. Mas você lembra que eu falei no início que a corrupção pode ser usada para diversos pontos. E eu falei da corrupção do texto, né? Opa! Então, corrupção de um texto, a modificação, a adulteração das características originais daquele texto, que daí, digamos assim, vão mudar a essência. Né? Não no sentido, por exemplo, você lançou um livro do Botega, né? Lançamento pela editora Ed the Drummer.
Com certeza. Então você lançou o livro do Botega. Aí você lança lá a primeira tiragem, beleza. Na segunda tiragem você viu que tem alguns erros de português lá e você vai lá e corrige. Você Quem está nunca? modificando o texto. Quem nunca? Porém, a essência vai continuar mesmo. Você só mudou lá porque mudou as normas do português e agora você... Não precisa mais usar crase. Isso, não tem mais a crase em alguma situação, não tem mais o... Como é que se chama aqueles dois pontinhos em cima do Trema. U lá? A trema, né? Não Trena. trema. A trena. A trena. Não tem mais isso, entendeu? E aí você modificou. E isso não corrompeu o texto. Não. O texto permanece igual em sua essência. Mas e agora? Você mudou talvez algumas palavras, inclusive, para dar mais uma coesão e coerência ao texto. Pra passar a ideia que você... Talvez você mudou uma frase, entendeu? Botou uma palavra aqui, uma lá na frente e tal, mas a essência do texto continua mesmo, não foi corrompido. Mas e agora o meu livro foi super bem, né? E aí agora, como eu estou morando na Inglaterra, agora eu quero levar o meu livro pra Inglaterra, eu tenho que traduzir ele para inglês. Você traduz ele para o inglês. Aí você faz então a tradução para o inglês. Mas não literal. Não literal, porque você quer manter a essência. Essência? Certo? Porque talvez se você traduzir literalmente com o Google Translate, algumas palavras que vão ter um sentido na cultura inglesa, Vão ser diferentes. né, vão ser diferentes, daqui a pouco vai dar uma interpretação diferente. Então você vai ter que fazer uma tradução textual e cultural também, né? Você vai ter que adaptar culturalmente, que nem agora a gente tem os filmes, né? Você lembra quando o Capitão América, ele pega lá não sei se você lembra do filme Capitão América, que ele pega um papelzinho, daí com as atualizações, tudo que aconteceu nos últimos anos, né? E daí cada país, eles lançaram um filme, para cada país tinha uma lista diferente Olha de só. coisas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tinha lá Nirvana, não sei o que, papapá. Aí no Brasil tinha não sei o que, Dilma, papapá. Dilma, Lula. Não sei, entendeu? Mamonas Assassinas. No Brasil tinha Mamonas Assassinas. Olha tinha só. Mamonas Assassinas. Pelo menos uma coisa boa. Não tinha. Nirvana nos Estados Unidos, Isso. Metallica. Então, exemplo, né? O que aconteceu? Coisas, né, grandiosas que aconteceram aí, que apareceram, foram famosas. Então você faz essa tradução cultural também, né? Com certeza. E a essência vai continuar a mesma. Você está transmitindo a mesma mensagem. Como é que nos jogos eles falam que é a localização? Localização, isso que eu queria falar. Localização, né? Muito bem, Botega. Então isso é uma alteração, uma modificação que não é a corrupção do texto, né? Tu só modificou, mas a essência vai continuar a mesma. A essência está lá. Agora, quando a gente modifica e a gente vai alterar as características originais do texto, por exemplo, você vai fazer a tradução para o inglês, certo? E você tinha lá no texto do livro do Botega, dizendo: meu nome é Botega e eu sou uma pessoa cristã. Olha. Né? E agora quando a pessoa vai fazer a tradução pro texto do inglês, né? Como é que ele colocaria? Ela vai botar: meu nome é Botega. Ela vai colocar meu nome é Botega porque isso é em português. Yes, my name is Botega. And I am digamos assim, ó, você disse em português pra gente fazer o exemplo melhor. Meu nome é Botega, né? E eu sou um cristão evangélico. Opa, evangélico. Certo? Eu sou um cristão evangélico. Olha Tá? Qual seria a tradução, digamos assim, localizada para o inglês? Seria Se você é de origem reformada, você poderia dizer que o Botega é um cristão protestante. Olha só. Né? A Protestant Christian. Protestant Christian. Agora, a tradução literal seria a Gospel Christian. A Gospel Christian. Porque é evangélico, evangelho, né? Gospel. Evangelical Christian. Só que isso aí não existe, não vai fazer sentido, né? Não faz sentido Não nenhum, faz não. muito sentido. Seria o melhor Protestant Christian. Só que o cara que vai traduzir, ele diz: o que é evangélico? Ali ele vai dizer: isso aí deve ser de igreja. Aí ele vai dizer a Catholic Christian. A Catholic Church. Já mudou a essência. Mudou totalmente. Mudou, porque antes você era então reformado, agora você é católico, né? Antes você, mesmo que tivesse dito, talvez não falar reformado, mas se você fosse pentecostal, ia ter que dizer: olha, a Christian of Pentecostal, sei lá. Pentecostal Church, entendeu? Agora, se o cara só bota Christian, já não tem aquela linha dizendo: mas será que ele é cristão católico, cristão protestante, cristão, sei lá, reformado ou pentecostal, sabe? Não tem a direção inicial do texto. Certo. Então significa que esse texto ele foi adulterado e foi modificado a sua essência.
Ou seja, esse texto agora está corrompido. Corrompido. Porque nós não temos mais a essência do A texto. essência foi alterada. O que o texto gostaria de dizer já não está dizendo mais. Já não está dizendo mais. Aí vai lá dizer, sei lá, Botega gosta de pássaros. Olha. E aí o tradutor vai dizer, eu não acho... Observador de pássaros. Eu não acho que sim, pássaros é muito geral. Não, Botega gosta de águias. Águias. Só águias. Águias. Mudou também a essência, porque enquanto antes dizia que Botega gostava de todos os pássaros, agora o texto está dizendo que Botega gosta apenas de um grupo seleto de pássaros, que são as águias. As águias. Né? Então, você vê como é que tem aí, né, Botega? Já uma modificação que alterou a essência do texto. Então, o texto está corrompido, concorda? E acontece isso na Bíblia também? Agora que vem aí, então, a nossa parte de falar. Vamos falar da Bíblia, né? Falamos que a Bíblia fala sobre corrupção, mas a Bíblia que nós temos hoje, ela é corrompida? Essa é a pergunta. Porque se a gente for olhar como um cético olha a Bíblia, né? Como um ateu olha a Bíblia hoje em dia, ele vai dizer assim, olha, esse livro foi escrito por homens, né? Há sei lá quantos mil anos atrás. Esses homens escreveram num papel lá que se desfaz, que se degrada, que se corrompe, né? E ele só chegou até hoje, no dia de hoje, através de cópias. Então, eu peguei o manuscrito lá do Evangelho de Marcos, digamos assim, e eu disse, eu vou fazer uma cópia para mim. E fiz a minha cópia. Pirataria. Fiz a minha cópia, fiz um backup da carta. É. Fiz um backup da carta lá de Marcos. E aí... Mas aí lá no meio ali, mas que garrancho esse que Marcos fez aqui nessa carta? Eu certo. acho que é essa outra palavra aqui. Aí altera lá. Ou talvez, ele explicou o negócio, mas deixa eu botar uma nota de rodapé aqui. Vou botar entre parênteses. Vou botar uma frasezinha melhor aqui, porque aquela que ele escreveu ali tá... Não faz sentido na gramática. Não faz sentido muito ali. Eu vou alterar um pouco. Só que daí, ao mesmo tempo, eu pego essa carta que eu recebi de Marcos e eu dou lá pro Duda. Aí o Duda pega a carta e vai fazer uma cópia também pra ele. Eu digo, nossa, que carta legal, quero uma cópia para mim. Quero fazer um backup para mim. E ele faz, mas o Duda, ele é muito metódico. E ele quer a carta exatamente do jeito que ela tava. Exatamente. Só que daí, no futuro, os nossos filhos vão ler a carta do Duda e vão ler a minha carta e vão dizer, olha, a carta do Duda tá muito mal escrita. Deixa eu guardar lá num vaso de barro, porque isso aqui ninguém vai ler. Né? Deixa eu ler a do Botega ali, que tá mais certinha. Ele deu uma ajeitadinha no texto já, porque o Marcos era pescador, não sabia escrever porcaria nenhuma. Né? Então ele não tem o que ficar escrevendo. Sim, se eles tivessem lido a de Lucas, estaria muito melhor. Lucas talvez. é um médico, ia estar lá até... não, porque o filho... Provavelmente a letra seria muito difícil de ler. Letras aí dele... Como é que é? Os garranchos do a grafia dele... como é que é? O caderninho de caligrafia, né? Ia ser muito difícil. Mas enfim. Aí o que acontece? Hoje em dia a gente acha alguns manuscritos bem usados, né? E os manuscritos nos potes de barro, né? Então aí o que a gente faz? Se o cara guardou, era porque era algo valioso ou era porque era algo que ninguém usava? E aí? Né? Ou aquele que era bem gasto, era porque ninguém dava valor e botou ele em qualquer lugar, ou era porque ele já tinha sido lido várias vezes, né? Então a gente tem diferenças textuais e isso também altera na nossa atual tradução, tanto que hoje a gente tem várias versões da Bíblia, mas não são versões que alteram, de certa forma, o seu sentido, elas alteram a forma em que é escritas as coisas. Exatamente. Mas um exemplo, Duda, é palavras que a gente pode achar em uma versão, em que em outra versão elas são palavras diferentes. Aí o que diferencia uma da outra é que o contexto em que aquela tradução mais antiga foi usada, ela, numa tradução mais atual, significa algo diferente. Então, a gente tem vários exemplos em quando a gente lê na Almeida revisada, a gente lê palavras estranhas, sei lá, concupiscência. Nossa! Pode colocar, né? Que a gente acha palavras que não são mais usadas no nosso contexto, ou que nosso contexto hoje em dia já não nos ajuda muito nisso, mas quando a gente coloca na NVI, ou sei lá, numa NTLH, em outras versões mais atuais, eles traduzem isso para algo que nos faça mais sentido. Um exemplo, por exemplo, na Almeida corrigida fiel, Romanos 12, 20, que fala lá se teu inimigo tiver fome, não sei o que, ele diz que se tu ajudar o teu inimigo fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E na NVI, ele já vai falar que amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. E daí a NTLH diz
porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Aí tu vê já como é que tem uma alteração. A essência ali no versículo é a mesma. Se tu pegar o versículo e comparar as três traduções, a ideia é a mesma. Se tu ajudar o teu inimigo, né, sendo que ele não espera por isso, ele realmente vai se sentir, digamos assim, que nem legal. Ele vai se sentir envergonhado, vai se sentir com remorso por tudo que ele fez. Que é a mesma ideia do que diz botar brasas vivas ou brasas de fogo sobre a cabeça, porque aquilo lá vai queimar a cabeça dele. A gente tem que pensar nisso. Só que eu gosto muito mais de usar a NVI, que ele usa essa brasas vivas, porque é algo muito mais, digamos assim, como é que eu posso dizer? A essência das três traduções é a mesma, mas usando essa ideia de brasas vivas parece que é algo mais chocante. É algo mais chocante, é mais difícil de entender, a essência mas é mais chocante de dizer, o cara vai ficar com remorso e vergonha. Já a Brasas Vivas, ele abre para nós podermos refletir sobre isso por muito mais coisas do que vergonha e remorso, né? Então tu percebe que às vezes a tradução mais simples, ela ajuda a entender, mas ela limita a nossa interpretação. Isso aí. Então, digamos, porque a gente entende que, de qualquer forma, o Espírito Santo é que vai nos ajudar a interpretar a Bíblia. Certo. Mas a gente vai sempre depender do que a gente está lendo. Isso. Né? Então, se a gente lê algo mais difícil, digamos, entender como brasas vivas, algo mais poético, a gente vai poder refletir muito mais, deixar Deus trabalhar na nossa vida. Não estou dizendo que a NTLH é ruim, né? E eu também não estou dizendo que a gente tem que usar aquelas versões lá, a voz Messier e tal, entendeu? Almeida bem antiga. Assim, a gente pode usar, se a gente quiser, para refletir até a mensagem, digamos, que é uma paráfrase. Olha. Não é uma tradução bíblica, é uma paráfrase, ou seja... Qual que é a diferença? A diferença é que a tradução, ela vai usar, digamos, os originais ali, né? O grego, aramaico, hebraico, latinês e tal. Muitas usam a Septuaginta para traduzir, né? Mas a ideia é que a tradução, ela vai pegar aquilo, o texto, ela vai tentar traduzir literal, mas ela vai sempre levar em consideração o contexto, a essência do texto, para fazer a localização, digamos assim. Já a paráfrase, ela vai partir de uma interpretação do texto para poder escrever aquilo que foi interpretado daquilo. De forma mais simplificada. Então, digamos assim, ele não vai puxar lá uma tradução e uma localização. Não, é uma interpretação. A frase ela vai ter uma escrita diferente do original, mas ela busca a levar a essência como original, só que como ela é uma interpretação sobre o texto, ela pode ter corrupções na forma de interpretar. Dependendo da forma, a pessoa que está interpretando aquela paráfrase, ela pode interpretar o texto de uma forma diferente. Assim como a gente tem aquela briga porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado por todos aqueles que nele creem, né? Então, aquele todos ali, a gente pode interpretar de uma forma. Eu posso, por exemplo, fazer uma paráfrase e dizer que todo o mundo, todas as pessoas, né, para todas as pessoas, né, que pode ser uma interpretação diferente do que daquele de todo aquele que nele crê. Exatamente, Botega. Daí tu já perde a essência do texto, né? A tradução, quando ela é literal, ou mais próxima do literal, né, ela é o mais próximo do texto original, que ela mantém as palavras daquela forma, ela busca a levar o leitor o escritor original. Mas então, Botega, pelo que tu tá falando, que tu já falou que, por exemplo, uma paráfrase, ela pode ser alterada, corrupta, né? Corrompida. Então, o que tu quer dizer que a Bíblia que a gente tem hoje, né? O cânon, de 66 livros... Que não é a câmera. Eles não... A Bíblia que nós temos hoje, ela não é corrupta. Ela não está corrompida. Olha, corrupção da palavra, a gente crê que não. A essência do que o autor gostaria de passar tem que estar lá, né? Que é o que a gente crê. Mas a gente crê também que o texto que a gente tem hoje, mesmo as escrituras mais antigas, elas não contêm 100% do que o autor original escreveu. Então a gente vai encontrar alterações textuais, alterações de palavras, uso de palavras diferentes ou até mesmo comentários incluídos no texto que alteraram o texto original. Foi escrito pelos apóstolos ou por profetas, enfim, dependendo do livro que estiver lendo. Então, mas
para o cristão, ele tem que crer, e inclusive a Bíblia, repetidas vezes, fala isso, que ela nos é proveitosa. Você pode ler lá em 2 Timóteo 3,16, e também que toda ela é inspirada por Deus, né? Assim, ela é completamente pura, como diz lá em Salmos 12:6. Ela também é perfeita, como diz Salmo 119:96, e ela é verdadeira, como diz em Provérbios 30:5. Então, a Bíblia pode ter sido alterada através de todas essas cópias e traduções, mas a mensagem proposta nunca foi perdida. O que Deus deseja passar para o povo tem que estar lá, está presente lá. Muito bem, então tu quer dizer assim que a Bíblia que nós temos hoje, ela não foi corrompida. Porém, a gente não tem, digamos, na nossa língua 100% daquilo que foi escrito. Por isso que muitas vezes a gente tem que recorrer ao grego, ao hebraico, aos originais e tal. Outras versões, mesmo dentro das versões da mesma língua, né? Quer dizer então que a gente então tem ela não é corrupta. Mas então nós temos essas questões ali, que muitas vezes a gente vai atrás para conseguir uma interpretação, um sentido mais apurado, digamos assim. Mais fino. Mas mesmo sem essa artimanha de a gente buscar a língua original, a gente consegue interpretar a Bíblia e a gente consegue entender o que o Espírito Santo, que Deus quer nos dizer, mais ou menos, é isso? É isso mesmo. Quer dizer que, então, Deus, em sua soberania, ele manteve aquilo que ele inspirou aos apóstolos, aos seus discípulos, ele manteve puro até hoje, mesmo com erros de uma vírgula, erros de escrever uma letra, mesmo que a essência que ele quer, que é falar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, ainda está lá, e o que ele quer para nós, sendo servos de Deus, ainda está lá. Todas essas alterações não alterou em nenhum momento o que Deus quis do início ao fim. E a palavra que é usada para, digamos, se você quer pesquisar mais sobre isso, é a inerrância. Inerrância das Escrituras. Inerrância das Escrituras. Se você tem alguma Bíblia com, talvez, nas primeiras páginas, talvez ela vai comentar sobre a inerrância da Bíblia, né? Então, a inerrância, até mesmo quando você vai discutir, conversar com outras pessoas, talvez que não são cristãs, às vezes até um ateu vai querer questionar isso, né? Se a gente pode realmente confiar na palavra que a gente tem ali, né? Se ela não foi alterada, né? Se ela não foi um monte de gente que escreveu para fazer a tua lavagem cerebral ali, como todo mundo adora falar, né? Ou então pensar que a nossa mente tem um padrão de verdade, sabe? Se a gente disser que a Bíblia ela tá errada, né? Se a gente disser que existe alterações na Bíblia, né? Se a gente acreditar que ela é corrupta. Que ela é corrupta, né? Digamos, de certa forma, assim, eu penso assim, olha, a gente tem 90%, então aqueles 10% que a gente não tem, que foi alterado, como diria o safadão lá, Wesley. Então, aqueles 10% eu posso fazer do jeito que eu quiser, né? Se eu quiser dar uma alteradinha aqui, quiser mudar um pouquinho aqui, eu tô aberto a alterar a Bíblia, né? Se eu fizer isso, a gente vai estar dizendo que a gente tem um padrão de verdade superior à palavra de Deus. Porque o meu padrão, o que eu acho que é verdade, é superior àquilo que está na Bíblia. Porque eu vou dizer, não, porque tem 10% tem a margem de erro lá do Ibope, né? Então, pode ser que ele vai salvar todo mundo, pode ser que ele não vai salvar todo mundo. Então, eu posso interpretar do jeito que eu quiser, porque a minha verdade, o que eu penso, é superior à palavra de Deus. Pode ser que aquela promessa de Deus é verdadeira, pode ser que está corrompida e não foi, aí não tem promessa nenhuma. Eu posso ler aquele lá como é que é, do cara que pegava as mulheres na igreja lá? Ah, sim, ele leu Joel, acho. Aí ele... Não, Oséias. Aí... Nossa, Joel Santana. Ele leu lá Oséias, né? E aí ele disse, pegue essa mulher e adultera, né? E adultera. Só que e adúltera, né? Pegue a mulher e adúltera, né? Porque a mulher, ela era adúltera, né? Tinha que salvar ela. Então, aí eu estou aberto a interpretações, e se as coisas secundárias, né, que não afetam a salvação, se estão erradas essas coisas, talvez as doutrinas também possam estar erradas, né? Então, se eu acreditar que, de certa forma, há algo errado, né, que não há, aí
inerrância da Bíblia, então isso abre a gente questionar coisas, doutrinas, até mesmo essas doutrinas secundárias que a gente chama, né, que não são aquelas que afetam a salvação. Então, isso abre para que a gente tenha os falsos profetas, né, que vão lá e dizem o que querem e fazem uma interpretação da Bíblia de forma duvidosa, né, e não usam o sola scriptura. Sola escritura. Ou diz? seja, a tradição minha vai ser mais importante que a escritura. Isso, mas a gente crê que a escritura por si só, ela tem o poder de doutrinar as pessoas. A gente não tem que fazer interpretações dizendo, não, porque aqui, não é dessa forma que eu quero trabalhar. Eu vou ler só essa parte da Bíblia, a outra parte eu acho que ela está corrupta e eu não vou dar bola para essa outra parte, né? Muito bem. E aí também, Botega, por exemplo, assim, a gente falou antes, uma pessoa vai poder dizer, mas será que eu posso confiar na Bíblia? Sim, a gente pode confiar 100% na Bíblia, né? A gente pode confiar porque tudo que a gente tem falado, e inclusive eu posso citar aqui para você, se você quiser saber mais sobre, como é que as pessoas fazem as comparações para saber se a Bíblia ainda é fiel, né, aos originais, foi descoberto lá os manuscritos do Mar Morto lá e tal, e aí, né, os pergaminhos lá de Corão lá, não lembro direito da palavra, mas você pode conferir isso no episódio 62, Arqueologia da Bíblia, que a gente gravou lá com o Melhoranza, Cacau Marques, link no post. Você vai conferir lá o que são esses... A arqueologia da Bíblia, né? A questão arqueológica, digamos assim, de pegar então os manuscritos originais, comparar e ver se estava num barro lá, que a gente falou lá, um vaso de barro ou não. Mas, Botega, você já citou ali sobre a questão dos falsos profetas, né? Opa! Apesar de a palavra, né, as escrituras, elas não serem corrompidas, não serem corruptas, o homem, querendo ou não, ele continua sendo corrupto, né? A única coisa que pode livrar o homem da corrupção é Jesus, né? Através da conversão e tal, mas o homem, ele é corrupto. Então, digamos assim, a Bíblia, ela pode ser corrompida nas palavras do homem? Com certeza. Com certeza. A pregação, ela tem que ser inspirada por Deus, ela tem que ser baseada na Bíblia e ela tem que ser proveitosa para o ensino da congregação, certo? Isso acredito que todo mundo deve concordar. Mas, como temos um coração inclinado para o mal, quando tentamos muitas vezes interpretar a Bíblia, a gente pode interpretar baseando-se, pode usar como base um princípio nosso, não um princípio buscado na Bíblia. Hoje, muitas vezes, quando vamos pensar algo um pouco mais complexo da Bíblia, muitas vezes a gente vai pensar como eu gostaria que fosse e não como realmente é, né? A gente começa a criar falsas memórias de, não, porque deve estar lá na Bíblia, mas eu não sei onde que tá, né? Quando a gente vai perguntar assim, se um indígena no meio do mato que nunca ouviu falar de Cristo morrer, ele vai pro céu? Aí tu vai pensar, eu gostaria que ele fosse pro céu porque ele nunca teve a oportunidade de conhecer a Cristo. Então ele vai. Então ele vai. Ou uma criança que nasceu e morreu dias depois do parto, ela vai pro céu. As crianças vão pro céu, mas isso é uma interpretação humana. Nós interpretamos de uma forma, mas não é aquilo que a Bíblia está falando. Né? Exatamente. Então, aquele que não aceitou a Cristo vai para o inferno. A criança não é pura, ela já nasce corrompida. Já nasce corrompida. E a pessoa, mesmo sem ter ouvido falar do Evangelho, ela teve condições de entender que Deus é soberano. Que revelação geral. A revelação geral mostra que a pessoa tem condições de descobrir a Cristo sem uma pessoa ouvir, sem uma pessoa falar. Se Deus quiser converter uma pessoa, até as pedras falarão para ela. Nossa! Entende? Fez uma mula falar, então. Fez até uma mula falar. Então, ninguém é desculpável de não aceitar a Cristo. Então, são coisas que a gente precisa sempre colocar à luz da Bíblia, sempre quando for ouvir uma pregação. Mesmo que seja aquele pastor que a gente ama, a igreja que a gente está há 10 anos e a gente confia, ou então a gente vai ouvir a pregação de alguém, ou vai ler algum texto, sempre temos que comparar aquilo que está sendo falado com aquilo que realmente está na Bíblia. Como eu disse,
disse, sola escritura. Sem contar os versículos fora de contexto, né? Com certeza. Se a gente for pensar nos versículos, os versículos nunca existiram, né? O versículo foi uma criação moderna. Se a gente for ver, por exemplo, as cartas de Paulo, ele escrevia uma carta, ele não escrevia um monte de capítulos e versículos. O que aconteceu é que, para facilitar encontrar os versos, a gente se separou em capítulos e versículos. Mas isso nunca foi feito. Então, a Bíblia ela sempre tem que ser lida por completo. Cada livro, ele é um livro fechado. Ele precisa ser lido por completo e ser entendido por completo. No seu contexto, para quem foi escrito, quem está escrevendo, Isso. situação política, econômica, cultural da época, todo esse tipo de coisa. Por isso que a gente precisa também estar em comunidade, porque muitas vezes não vamos ter o dom do ensino, o dom do conhecimento, sei lá que dons a gente vai ter para ler a Bíblia e interpretar ela de certa forma, mas dentro de uma congregação sempre Deus proverá alguém que vai interpretar a Bíblia de forma mais correta para a pessoa, para que a gente não fique só no leitinho, né? A gente faça aquela leitura superficial e tire só o leitinho, mas que alguém nos provenha também um alimento sólido. E é por essa falta de contexto que muitas vezes a gente vê pessoas falando que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, né? Olha só, e não foi veio. O diabo que veio para matar, roubar e destruir. Só que quando a gente olha o contexto, não está falando de Satanás. Não está falando. Não está falando. Olha só. Leia lá, João 10, tá lá. Não pregue mais falando que o diabo veio para matar, roubar e destruir, porque você é um herege. Nossa, ele é... Não, assim, ó, também, claro, eu não digo que ele não veio pra fazer essas coisas também, né? Só que matar, roubar e destruir, né? Não é o caso dele. Só que no contexto desse versículo, está falando o ladrão é outro. O ladrão é outro? O que diz no versículo? O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, ele vem, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Mas aqui Jesus, ele está tratando de outra situação. Leia o contexto e descubra por si só. Né? Se você não conseguir entender de quem que Jesus está falando, então ore e peça ao Espírito Santo, porque apenas o Espírito Santo é capaz de nos ajudar a interpretar a Bíblia. Mas sabe o que eu quero ver agora? Eu quero ver nos comentários quem que vai ser o primeiro a botar a interpretação correta. Nossa, interpretação, hein? Quero ver, hein? Quero ver. Mas sabe, Botega, agora tá muito mais fácil de a gente viver à luz das Escrituras. Porque a gente pode colocar a Bíblia no celular e o celular emite luz. Ele tem retro-iluminação. A luz das Escrituras. Agora todo mundo andando na rua com a Bíblia aberta. Assim. Veja a luz da palavra. Mas então, Botega, a gente falou ali sobre a questão que a Bíblia em si, ela não é corrompida. Porém, através de um coração corrupto do homem, ele é capaz, então, de alterar as palavras, alterar a interpretação e corromper o ensinamento, a essência das Escrituras. Isso. Ou seja, as Escrituras permanecem fiéis, mas o homem em sua interpretação, através de heresias, através de uma interpretação que não provém do Espírito Santo, ele é capaz de corromper o que ele fala. Como que a gente vai então se proteger dessas heresias? Como a gente vai se proteger? Claro que ali essa questão do versículo de João 10:10 ali não vai mudar a nossa salvação, não vai mudar nada, né? Não tem problema, tipo assim, não é uma grande heresia, né? É só um deslize na interpretação ali, mas não vai ter grande problema. Mas tem problemas que acabam atacando diretamente a Deus, como a teologia da prosperidade, né? Ou teologias de adulteração ali, né? Vai lá e adultera, né? Então esse tipo, como que a gente... só buscam o bem financeiro. Exatamente. Como então que a gente se protege das heresias que vão, em vez de nos aproximar de Deus, vão nos afastar de Deus, vão nos deixar a busca de coisas que não pertencem a Deus, que não glorificam a Deus, que não vão adorar a Deus? Olha, imagina o seguinte, você já ouviu falar sobre Moby Dick? Já, da baleia? Baleia branca. Nunca li, né? Nunca li. Nunca leu. Agora, se tu tiver que fazer uma explicação sobre Moby Dick, você acha que você explicaria a história da melhor forma possível? Impossível. Eu poderia dizer, Moby Dick era um navegante, né? E ele tinha um barco e o seu sonho era capturar uma baleia gigantesca. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que ele morreu. Moby Dick não era o nome da baleia? Ou era pois o nome é, e agora? Não e agora? Por e agora? Por que que eu a não gente sei, não né? sabe? Por que E que a agora gente não sabe? eu falei isso aí e alguma pessoa desligada, eu nunca li Moby Dick.
né? E uma pessoa desligada vai usar, então essa é a história do Moby Dick, né? É o nome da baleia que foi caçada, que era branca. Não, eu falei que o Moby Dick é o nome do cara. Ah, o nome do cara? Sim, o Moby Dick era o cara, um navegante, que ele queria capturar, o seu sonho é capturar uma baleia gigantesca, e ele morreu porque a baleia destruiu seu barco. Olha só. Essa é o que eu estou contando da história que eu nem li. Que tu não leu. Que eu nem li. E aí uma pessoa desavisada que também não leu, ela pode escutar isso e levar como verdade. E aí, falar para as outras pessoas. Falar para as outras pessoas. E então começou aquilo que a gente tem muito também na internet hoje em dia, né? Os boatos. Os boatos. Os boatos. Mas se isso acontece com uma história literária dessas que... A história, essa do Moby Dick, ela é... Não sei quantos anos já existe essa história. Todo mundo conhece, pelo menos, a essência, como tu disse, do pescador, da baleia, do barco, lá. Mas se a gente não lê o texto, se a gente não lê o livro uma vez, se a gente não lê 2 vezes, a gente não vai conseguir contar a história como ela realmente é, detalhe por detalhe, se a gente não tiver o livro e tiver em constante contato com ele. Exatamente. Se eu ler uma vez, talvez eu vou falar logo depois da história e vou saber falar. 1 ano depois, talvez eu lembre de alguma coisa, mas eu já vou começar a alterar. Em 2, 3 anos, eu não vou me lembrar mais nada. É a mesma coisa com a Bíblia. Se eu não tiver contato com ela diariamente, se eu não estiver lendo ela diariamente, se eu não buscar conhecer ela muito mais, até porque a Bíblia ela vai muito da interpretação, ela não é um texto literário que tu lê e tu já recolhe todas as informações, principalmente porque ela é um livro espiritual. Você necessita do Espírito Santo que te dê interpretação, te dê a luz, te mostre o que o texto realmente significa para, então, nós podermos interpretar ela da forma correta, certo? Então, só tendo contato com a palavra a gente vai conseguir isso. Quando a gente ouve uma pregação e a gente acha ela duvidosa, o que a gente tem que fazer? Colocar à luz das Escrituras, ver se isso realmente bate com o que as Escrituras. E o mais interessante é que nenhum texto ele fala uma doutrina isolada. Então, tu nunca pode pegar um texto isolado e dizer que isso é uma doutrina sem que tu bata essa doutrina com outros versos, com outros textos em outros livros. É por isso que hoje a gente tem o Canon, que a gente tem a Bíblia do jeito que ela é. Por quê? Porque todas as doutrinas lá, elas estão do início ao fim. Jesus foi falado desde o primeiro capítulo da Bíblia até o último capítulo da Bíblia. Então nada tá escrito uma vez só. Então muita heresia, muita coisa é escrita, ouvida fora de contexto. É um versículo isolado, é algo que se tu ler 2 ou 3 versículos, tu vai conseguir descobrir que isso não está correto. Então a gente precisa estar sempre em comunidade, lendo a Bíblia juntos, e isso é importante, né? Porque muitas vezes a gente vai para a igreja e a gente não lê a Bíblia. A gente ouve às vezes nem leva a Bíblia. Nem leva a Bíblia. A gente ouve um versículo que outro, ouve uma explicação que o cara deu lá e a gente acredita isso como verdade. A gente chega em casa, a gente diz, olha que ótima pregação que eu tive, mas a gente não teve contato. Né? Exatamente. Por isso que, para mim, da mesma forma, para se proteger das heresias, o principal é orar, ler e estudar a palavra. Né? Isso é o primordial para todo cristão. Para não acontecer, por exemplo, vou contar aquela historinha, não sei se eu já contei aqui no Pelo Amor de Deus, mas teve uma vez que eu fui visitar uma igreja, que eles estavam fazendo aniversário da igreja, aí tinha um amigo lá, ele me convidou, e eu cheguei lá e ninguém tinha Bíblia, sabe? Ninguém estava usando a Bíblia. Como assim? Só que eu, que era o cristão, eu levei minha Bíblia, né? Claro. E não era de celular, era a Bíblia mesmo, porque física, eu gosto de usar minha Bíblia física. Né? Eu tenho no celular também, mas beleza. Aí, no evento lá do aniversário da igreja, teve um momento que eles fizeram uma encenação. Opa! Uma encenação lá. Então o pastor, ele começou a ler lá de Apocalipse, tem as 7 igrejas lá, né? Certo. E ele começou a ler Apocalipse e cada pessoa ia entrando representando uma igreja. Olha só que bonito. Aquelas igrejas, né? Filadélfia, não sei o quê. Aí o pastor começou a ler lá Apocalipse e eu fui acompanhar na minha Bíblia, porque eu sou cristão, né? É cristão, tu tá fazendo a coisa certa. E de repente, teve um momento lá que ele pulou uma linha sem querer. Eu não lembro direito o que ele leu, o que ele falou. Mas eu sei que ouvindo ele falar, não fazia sentido. Não fazia sentido, deu mais ou menos assim, em vez de falar que alguma coisa negativa do diabo, de Satanás, um negócio assim, falou uma coisa positiva de Satanás. Ah, não acredito. Tipo assim, como se fosse, tem que ir, digamos, objetivo a Satanás, um negócio assim. Eu não lembro direito, mas eu sei que assim, ficou muito destoante na hora, assim. Ficou muito horrível. Né? Na hora me ligou assim, peraí, isso não faz sentido. E aí eu fui olhar direito na Bíblia, ele pulou aqui, né? Ele cerrou.
Mas eu vi que o sentido... Aí, digamos assim, nas palavras, ele estava lendo a Bíblia incorruptível. Mas as suas palavras estavam corruptas. Estavam corrompidas. Porque ele pulou e só pelo fato mudou toda a essência da frase. Olha só. Então, digamos, nós temos que usar a nossa Bíblia. Nós temos que ter a nossa Bíblia conosco, até porque, mesmo que seja no celular, até porque a Bíblia é a arma do cristão, né, para combater. A espada. É a espada da palavra. Né? Então, Botega, é importante, né? É a melhor coisa que você pode fazer. Então, Botega, como sempre, né, eu sempre falo então, Botega, ou então, né, para as pessoas, então, para dar continuidade, né, quando a gente troca os nossos blocos. Então. Então, né, antes de ir para as considerações finais, acho que é interessante, né, tu tinha me comentado em off, comentar sobre as Bíblias de Estudo também, né, porque as Bíblias de Estudo, querendo ou não, elas são as Bíblias, né, e há um comentário bíblico embaixo, e esse comentário bíblico, Botega, agora vem a polêmica. Aí a polêmica. Nós podemos, eles são inspirados também, nós podemos levar eles como inspirados, ou eles podem estar corrompidos, há algum tipo de corrupção nesses comentários, a gente tem que acreditar fielmente, é a palavra de Deus, como é que é essa questão agora das Bíblias de Estudo? Então, Duda. Então, né? As Bíblias de Estudos, elas são um caso à parte nisso também, por causa que muitas vezes a gente toma uma Bíblia de Estudo como aquilo, como regra, assim, como algo que realmente é verdadeiro, alguém que estudou e aquilo realmente é verdadeiro na minha vida, né? Só que muitas vezes a gente sabe que não. E por que não, né? Porque muitos autores, ou muitas Bíblias de Estudos, não aparecem quem é o autor daquele estudo que está sendo feito naquela Bíblia, né? E em alguns casos, mesmo com o nome de autor, a linha teológica que o autor está propondo talvez não é a mesma que você acredita, ou muito menos é a mesma do que a tua igreja acredita, ou a tua igreja segue, né? Então não quer dizer que seja algo que vai alterar a tua fé, né? Muitas vezes não tem interferência na fé primária, né? Aquela que te leva à salvação, mas ela vai interferir talvez na tua fé secundária, como a gente já falou em outros episódios, né? Pode ser talvez algo relacionado ao final dos tempos, né? Essa Bíblia, ela volta mais ao milenarismo, às várias linhas teológicas que a gente tem ali do milênio, né? Então, daqui a pouco, se tu vai ler o Apocalipse com algum comentário diferente, ele vai te levar para alguma forma teológica diferente do que tu pensa, ou diferente do que a tua igreja ensina, certo? Então, o que se deve tomar cuidado, principalmente, é saber qual autor que você está lendo, qual autor que escreveu aquilo ali, se ele é um autor cristão, realmente alguém que se deve confiar, que é um cristão realmente conhecido, né? Por exemplo, quando eu comprei minha Bíblia de Estudo, eu comprei a Bíblia de MacArthur, porque eu conhecia o autor, não pessoalmente, claro, mas conhecia, sabia que ele, infelizmente, mas daqui a pouco, quem sabe eu conheço. Eu sei que ele tem a mesma fé do que eu creio, então eu creio que o comentário que vai estar ali, por mais que não seja, digamos, eu não creio que não seja uma inspiração divina, porque quem te dá a explicação do texto sempre é o Espírito Santo, né? Então, eu creio que o que ele vai falar ali, ele vai estar de acordo com o que eu penso e do que a minha igreja também pratica, né? Então, você pode comprar talvez uma Bíblia lá NVI, né? Tem aquela Bíblia de Estudo NVI. Não está escrito lá qual que é o autor. Tu vai ter que descobrir, tu vai ter que olhar ali na contracapa, alguma coisa e dizer, é esse autor ou esse conjunto de autores, né? Pesquisar sobre eles e descobrir se talvez eles não são autores que creem em alguma heresia ou que pregam algum tipo de heresia que tu não vai querer estar seguindo. Então é muito importante tu conhecer o autor que está escrevendo a Bíblia de Estudo. Isso é importante, né? Porque a gente tem falado até agora que a Bíblia em si, ela é inspirada por Deus, né? Aquela questão da inerrância das Escrituras. Só que o comentário bíblico que vem embaixo, ele é um comentário de uma pessoa,
pessoa qualquer. E qualquer comentário bíblico, seja até mesmo quando a gente está escutando, né, a pregação lá na nossa igreja e tal, né, o pastor ou a pessoa que está ministrando a palavra naquele momento falando, nós sempre temos que deixar o Espírito Santo nos dar a direção para nós entendermos se realmente aquilo que ele está falando é a palavra de Deus, né? É, digamos assim, inspirado. Porque, querendo ou não, nós como humanos, nós somos falhos, nós somos corrompidos, né? Como a gente já falou bem no início do episódio, e a gente pode escrever alguma coisa que não provém de Deus, né? Então tem que tomar muito cuidado, a gente tem que sempre ler a Bíblia. Se tiver uma Bíblia de estudo também, então lê, mas não usar a Bíblia de estudo como parâmetro único e infalível para aquilo que a gente está lendo, né? A gente tem que sim cruzar comentários de vários autores, a gente tem que entender principalmente a própria palavra. E o principal, né, Botega, pra gente fugir das heresias, né, que a gente tava falando antes, é orar bastante, né? Isso. Orar bastante, estudar a Bíblia em grupos, quando tiver dúvida, pedir para as pessoas mais próximas, discipulador, ou as pessoas, os anciãos da igreja, né? Olha só. Os anciãos. Mas é mais ou menos isso, né? Porque, querendo ou não, por mais que a gente não tenha autores respeitados e tal, a gente não vai dizer que eles propositalmente vão falar alguma besteira. Mas, por eles serem humanos, né? Por Deus não ter inspirado eles a fazer um comentário bíblico, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque se o comentário bíblico fosse inspirado, então a Bíblia ela já viria com comentário bíblico, né? Ela já não precisaria a gente fazer um comentário bíblico agora. Desde o início viria com comentário bíblico, né? Seria declarado inspirado pelos pais da igreja, né? Mas Moisés não quis colocar comentários, Jesus ali, quando os apóstolos escreveram, também não quis colocar, Paulo não colocou comentários, aquilo lá é suficiente. E a gente tem que entender também que a Bíblia diz que ela mesma, por si só, ela é suficiente, né? A suficiência das escrituras, isso é uma coisa muito importante também. Isso significa que a gente não precisa dos comentários bíblicos para entender o evangelho, a salvação, entender o que o Espírito Santo quer nos dizer naquele momento. Mas assim, a gente usa os comentários como uma forma de facilitar, né, o entendimento das escrituras. Mas a gente tem que tomar cuidado. Principalmente de questões culturais, questões de data que fazem muita diferença. Uhum. Eu acho que esses são os pontos mais importantes assim do comentário, porque vão trazer coisas que a gente teria que gastar muitas horas estudando, né? E a pessoa traz ali pra nós. Só que tu vê, né, Botega? Já deu casos que a gente aí conversando aí pra gravar os nossos episódios da série Personagens da Bíblia, que o link já está no post, né? A gente já teve ali, eu tenho as duas Bíblias, igual a tua do MacArthur e a de um outro autor, o Ryle, né? Não sei o que é Ryle. E daí, em questão, assim, quando a gente tava falando lá de umas questões de datas, assim, e povos e tal, teve uma certa divergência. E aí, quem que tá o certo agora, né? Daí tem que pesquisar na palavra, se a palavra diz sobre aquilo, né? Isso. Então tem que tomar muito cuidado, né? Pra gente também não usar a Bíblia de Estudo como uma muleta. Porque às vezes também a gente vai querer sempre ficar dependendo lá do finalzinho da Bíblia de Estudo, né? Que tem a chave bíblica. Ficar dependendo sempre disso, ou ficar dependendo da pesquisa do celular. O que a gente tem que fazer mesmo é ler, orar e estudar a palavra. Isso. E isso em comunidade também, né? Sempre debater com alguém. Agora eu não falei então, Botega, veja só, né? Fiz uma mudança. Mas agora eu fiz a mudança para que o nosso ouvinte perceba que estamos mudando. Vamos para as considerações finais. Chega de papo. Mudando mais do que essa troca de áudio que teve agora no final. Nossa, essa troca, né? Por que será que o Botega, ele está agora meio trancado, né? Resfriado. Até parece que ele começou a gravar aqui numa temperatura de quase 30 graus e agora está numa temperatura quase negativa, né? Esse é o episódio que mais mudou a temperatura durante o episódio, hein? Ele foi esfriando. Episódio que demorou mais tempo para ser gravado também, né? Alguns dias. O engraçado é que ele foi esfriando com o tempo, né? Foi esfriando. Ai. Mas, Botega, então, suas considerações finais aí, por favor. É interessante, a gente passou o episódio inteiro falando sobre a corrupção na Bíblia, né? De certa forma, como que o homem se corrompeu durante toda a história da Bíblia e também como que a Bíblia não é corrupta na questão do texto bíblico, né? A gente sabe que ela é errônea, então a gente vai crer no que está escrito lá como suficiente para o que a gente precisa. Mas eu queria deixar para consideração final
a outra parte, né? Que é a parte nossa, que é a parte que o cristão deveria seguir, e isso eu me incluo também, que é a questão de ter uma vida que não seja corrompida, né? O que a gente busca quando a gente busca uma vida não corrompida? Quando a gente vê na TV sobre os políticos, quando a gente vê pequenos delitos, a gente sabe o que é corrupção, né? A gente sabe o que é alguma pessoa alterar algo bom para algo mal, certo? Como a gente sempre tem um exemplo dos políticos brasileiros que alteram aquele status deles de serem pessoas que estão ali para ajudar a gerenciar a nação, e eles corrompem isso trazendo benefício próprio. Então é um exemplo claro, assim como também outros delitos, né? A pessoa rouba, a pessoa mata, essas coisas, ela tá também corrompendo o coração dela para algo mal, a pessoa mente, a pessoa faz fofoca, todas essas coisas que a gente sabe que são pecados, são pequenas corrupções do nosso coração pro lado mal. E não é isso que Cristo pediu para nós, certo? É algo que a gente deve transbordar esse amor de Cristo e mostrar que nós somos o sal e a luz do mundo. Então, eu creio que o sal e a luz, eles são o contrário da corrupção, né? Então, a partir do momento que a gente busca ser realmente diferenciado, busca ser o sal e a luz, nós vamos aprender que o nosso coração é corrupto, vamos aprender que nós somos pecadores e buscamos isso de forma carnal, né? E a gente vai começar a transbordar isso para outras pessoas, e essas pessoas, elas vão começar a se sentir mal também. Assim como quando as pessoas nos apontam e a gente se sente mal. Eu tenho um exemplo bem interessante que ilustra como o brasileiro se corrompe fácil, mais fácil até do que em outras culturas, né? Eu que estou tendo essa experiência de estar morando no exterior, então tu tem esse choque cultural que mostra que, às vezes, o brasileiro cristão, ele é mais corrupto do que muito não cristão de outra cultura, certo? Por exemplo, o brasileiro, mesmo cristão, tem o costume de baixar seriados por torrent, certo? Então isso é algo que já é meio cultural do brasileiro. Assistir a série baixando da tua internet, ou tu assiste um filme também baixando da internet, porque o brasileiro não tem acesso a essas coisas, e o cristão pensa, ok, eu não tenho acesso, eu vou baixar porque tá ali, é de graça, blá blá blá, toda essa história assim. E esses dias um colega meu do trabalho, que é europeu, não é brasileiro, ele me pediu como é que eu assistia os seriados, né? Se eu pagava lá o Netflix, se eu pagava o Amazon Prime, que eles usam bastante aqui também. Eu disse, não, como eu não assisto muito, nem não me interesso em pagar, né? E baixo pelo torrent, assim. Quando eu falei que eu baixo por torrent, ele ficou assim, tipo, tu não paga pelo serviço que tu tá usando, né? Usufruindo desse serviço, sabe? E quando ele me pediu, assim, eu fiquei pensando como o nosso coração se deixa levar tão facilmente por coisas que culturalmente são naturais, né? Como o nosso coração já está acostumado com a corrupção e muitas vezes a gente nem percebe, né? E a gente se deixa levar muito facilmente por coisas desse gênero. Então, essa minha consideração final é que a gente possa estar sondando o nosso coração e principalmente buscando esse tipo de atitude, de não se deixar corromper pelo mais mínimo detalhe, né? Que não é algo que agrada a Deus fazer esse tipo de atitude, né? Então, mesmo que seja algo pequeno, que talvez tu vai pensar, nossa, não vou conseguir assistir os episódios do Walking Dead, que agora estão vindo novos aí, né? Mas é algo que tu tem que entregar pra Deus e Ele vai confortar teu coração, mesmo nesse tipo de atitude, né? E buscar fazer sempre o que é certo, para que quando tu for contrastar isso com alguém que não é cristão, tu possa poder dar o exemplo, tu possa dizer, não, olha, eu busco o que é correto, porque eu sei que o serviço que eu estou consumindo, o produto que eu estou consumindo, ele é necessário ser pago de alguma forma, e muitas vezes a gente não paga as coisas que deveriam ser, né? Não só isso, mas tem muito mais coisas, né? O pessoal que, sei lá, até no trânsito, o cara que passa o farol vermelho, né? Estaciona em vaga de idoso. São pequenas coisas que a gente às vezes acaba... não tem problema, exatamente, né? O cara que pega e... Que nem agora no Brasil, é
é proibido usar o celular no carro, né? Inclusive, se tu estiver parado no sinal, né, é proibido pegar e mexer no celular. E aí tu vê muita gente para no sinal e mexe e tal, né? Então é essa questão, né? Essas pequenas corrupções do dia a dia que nós temos que nos fazem, então, termos líderes corruptos também, né? Querendo ou não, a corrupção, ela faz parte do homem, né? O homem é corrupto por essência, só que a gente tem que mudar essa essência, nós temos que viver, né, na essência o amor de Deus, né? Por isso, né, pelo amor de Deus, né, viver pelo amor de Deus, essa ideia de viver uma vida em que a gente pode ser semelhante a Cristo, a gente pode buscar, então, sempre a semelhança em Cristo, nos aproximando cada vez mais de Deus. Mas, também concluindo, Botega, acho que o principal, né, pra gente tomar cuidado com a questão das escrituras também, né, se a Bíblia é corrupta ou não, a gente sabe que ela não é corrompida, mas a gente tem que sempre tomar cuidado que a nossa mente, o nosso coração pode nos pregar peças. Muitas vezes a gente vai ler a palavra de Deus com o intuito de achar desculpas, né, para alguma coisa nossa, algum pecado. Então a gente vai acabar corrompendo a palavra pelo nosso pensamento. Então temos que tomar cuidado nisso também. Então sempre a gente tem que estudar a palavra com muita oração e também, se a gente puder fazer em comunidade, que nem tu falou antes, né, em grupos, também é interessante, porque a gente pode sempre buscar, então, sempre entender o que Deus quer pra nós, e não o que a gente quer que a Bíblia nos fale, né? Então, acho que é isso, né, Botega? Acho que tá concluído aí, e se as pessoas acham que tem mais corrupções que a gente não abordou aí, por favor, coloque nos comentários aí pra gente continuar a discussão. É isso aí, agora sim está finalmente considerado, né? Porque fizemos as considerações finais, se é que tu me entende. Então tá, pra quem fica pra área de feedbacks, até daqui a pouco, e pra quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais! Tchau, tchau. Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área dos feedbacks do PDD. Uau! Fantasmagórico! Mudei a palavra ali, ó. Veja só, fantasmagórico ali, ó. Faz viu? 2 feedbacks que você está mudando. Olha ali, hein, a fantasmagórico por quê? Porque tá acabando o ano e esse ano, 2016, né, não foi um ano muito feliz para as pessoas, né? Tivemos diversas coisas ruins esse ano, mas nós não temos que nos lamentar, né? Nós temos que sim agradecer a Deus, porque a vontade dele, tenho certeza, está sendo feita. Estou me enrolando porque quero falar o nosso feed, Dandeco. Opa, é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. Sensacional! O pessoal também pode assinar o iTunes, nos avaliar, para que a gente possa, né? Então, como sempre, né? Termos ali as estrelinhas e ser melhor vistos do iTunes. Você pode acessar diretamente, se não souber como achar, pelamordedeus.org.br/iTunes. Veja só, você vai achar direto. Ou se você tem o iTunes também, digite lá PADD, pelo amor de Deus, lá vai achar, né, Dandeco? Vai achar facinho, facinho. Facinho, facinho. Dandeco, é importante nós falarmos que temos um recado hoje para darmos. Nossa, um recado, e qual seria esse recado? Você se lembra que teve um tempo que nós anunciamos aí o Poolcast? Opa! Poolcast, lembra que o pessoal tava fazendo lá, levantando recursos? Então, não levantou os recursos, né? E daí o que aconteceu? O Rafael lá, que tá fazendo aí o Poolcast, né? Ele resolveu fazer o quê? Vou continuar por conta própria. Esse cara não desiste fácil. Esse cara é bom. Então, o Rafael vai continuar. E aí ele deixou um recado pra nós aí, que nós estamos aí apoiando o Poolcast, né? Porque nós queremos fazer parte, né, desse movimento do Poolcast. Aí disse assim, ó, você sabe, a gente já explicou ali qual que é a ideia do Poolcast, né? Mas pra quem não sabe, pra quem não lembra, né, qual que é a ideia? Imagina o seguinte cenário. Vou imaginar. Ao escutar o PADD, você pode ajudar o PADD financeiramente, né? Pensa só, tu sabe que tem um monte de podcast ali que tem lá os Patreon, né? Tem o Padrim e tem a PagSeguro, que o pessoal ajuda, faz doação. Aí tu imagina só, que, por exemplo, eu não ajudo muita gente
Porque imagina só, se eu assino 66 feeds de podcast. Imagina se eu vou ajudar cada um desses. Imagina só quanto que eu vou gastar por mês, né? Ah, Vou R$1 viver- cada um aí, ó. Vou viver pra ajudar os podcasts, mais ou menos, né? Então daí também não dá. Agora imagina só se eu tenho os 66 podcasts em um aplicativo em que eu pago talvez uma mensalidade, ou eu posso usar a versão gratuita, né, também. Mas digamos que eu queira pagar uma mensalidade ali, sei lá, e daí eu consigo ajudar todos os podcasts que eu escuto. Só com aquela mensalidade, imagina só, né? Não seria muito melhor? Então essa que é a ideia do Poolcast, é uma plataforma colaborativa onde os ouvintes eles podem ajudar os produtores dos seus podcasts preferidos, só ouvindo o podcast, né? E assim, a ideia é que tenha versões gratuitas também, então você pode ajudar. E a receita, então, dos anunciantes, né, do aplicativo, do Poolcast, né, são revertidas, então, a divisão ali pro pessoal ali que tá no Poolcast, os podcasts que você escuta. Então, Dandeco, a plataforma do Poolcast está sendo desenvolvida, mesmo que não deu certo lá a vaquinha, né? Então, está sendo desenvolvida, tem previsão de lançamento pro ano de 2017... E nós aqui do PDD fazemos parte da divulgação desse projeto. E ele vai dar uma mexida aí no mundo dos podcasts, né? Vai ajudar os produtores, vai ajudar mais. E porque assim, Dandeco, você sabe que nós nunca pedimos nada para o nosso ouvinte, a não ser, claro, os feedbacks, né? Porque aqui é... E as estrelinhas do iTunes. E as estrelinhas do iTunes, tá? É verdade, nós sempre pedimos isso, né? Mas nós nunca pedimos nada financeiramente, né? Porque não é o objetivo, nós queremos apenas edificar a vida dos nossos ouvintes. Mas também, se a gente puder receber alguma coisinha para pagar o servidor, né? Que vem do nosso bolso, né? A gente tira do nosso bolso para pagar o servidor e todas essas coisas que custam dinheiro. Então, ali, ó, uma possibilidade para nós fazer sem ter que ficar pedindo para ninguém, né? Para ajudar. Então, quem quiser saber mais, entre lá no www.poolcast.com.br e o link está no post, né? Link no post aí para você não precisar errar na digitação e dê sugestões de funcionalidade que você gostaria que tivesse num player de podcast. E essas sugestões, Dandeco, você pode participar também, serão premiadas com contas grátis. Veja só, contas grátis para poder usar. E a melhor dica, a melhor sugestão vai ser premiada com uma conta vitalícia. É pra sempre você não vai precisar pagar. Até Jesus voltar, hein? Isso, para usar então todos os recursos que a plataforma do Poolcast vai oferecer nas versões que vão ser remuneradas, né? Versões pagas. Então essa oportunidade aí dos nossos ouvintes está ajudando, né? Pelo amor de Deus, ajudar os outros podcasts aí da Podosfera Cristã e de toda a Podosfera também, que estiverem participando aí do Poolcast, né? E tenho certeza que vai ser muito bom para todos. E claro, Dandeco, se você também quiser me perguntar, sim, todos os outros podcasts estarão presentes lá, porque é só colocar o feed lá, então vai aparecer os episódios e você vai poder usar, como tem outros aplicativos aí, que nem eu uso o Pocket Casts, né, que é um aplicativo pago, e aí lá tem os podcasts, então a mesma coisa vai ser o Poolcast, tá? Entendido, Dandeco? Tá entendido, senhor. Melhor que isso, só 2 dias. Então vamos falar tudo de novo, porque é melhor. Já pensou? Não precisa. Vamos agora sim, Dandeco, vamos aos feedbacks do episódio 91. Agora que nós já demos aí todos os recados, vamos falar sobre o que a galera falou no episódio que a gente falou sobre o sangue na Bíblia, né? Esse paralelo entre Novo e Antigo Testamento do sangue, como ele é visto, qual o significado e tudo mais. Quem que foi o primeiro dessa vez, Dandeco? Primeiro é sempre ele, o Lourival Gonçalves. E o que ele disse? Abner Lobo. Ele fez isso porque na outra vez, né, no episódio anterior, o Abner Lobo foi o primeiro e ele, né, quis dizer que era mais rápido que o Lourival e dessa vez, então, o Lourival foi muito mais rápido que o Abner Lobo. Sabe que tem uma rixa, né? Tem uma rixa entre eles dois. Temos aí uma briga pelo first, né, dos feedbacks do PDD. Seja você também o first, né? Quero ver você ser mais rápido que Lourival e Abner Lobo, né? O Lourival, né, o cara é rápido. Quem foi o segundo? O segundo foi o Abner Lobo, não podia ser diferente. Não podia ser diferente. O que ele disse? Que episódio sanguinário, não esperava. Sensacional, tudo muito bem explicado, parabéns. Muito obrigado, Abner Lobo, pelas suas sinceras
seus sinceros elogios, né? Elogios estrogonoficamente sensíveis, né? Um elogio assim que certamente veio de uma pessoa inoxidável que é você, ou seja, é uma pessoa que tem brilho, né? Sabe, Dandeco, que o Logival Gonçalves, ali nesse comentário da Abner Lobo, ali, eles começaram ali a trocar alguns tapas, né? E aí o Logival, ele começou a fazer diversos comentários lá mais profundos sobre o episódio. Fica a dica, quem quiser conferir, está lá no post do episódio anterior do Pelo Amor de Deus, episódio 91, confira lá os comentários de Logival Gonçalves e eu respondendo a ele com toda a sapiência de 1/4 de século da minha vida, né? Que me proporciona para poder responder a essas perguntas batráquias do Logival. O Logival é um cara, olha, inoxidável mesmo. E acho que acabou os feedbacks, Dandeco. Meu Deus, só ficou esses dois? Tá difícil, a galera acha que tá... Final de ano, né? Eu acho que o resto do pessoal que escuta, pelo amor de Deus, que a gente sabe que tem mais gente que escuta, não é só o Logival e o Abner Lobo, tem mais uns 2, 3 aí que escutam também, a gente sabe porque vê nas estatísticas de downloads, né? Eu acho que eles estão aí se sentindo um pouquinho acanhados. Eu acho que eles estão se sentindo assim... Pô, o Logival e o Abner Lobo estão sempre comentando aí, nós não vamos conseguir ser páreos para o Logival. Então aí fica a dica, né? Fica a dica que você pode comentar também, né? Você pode dar seu feedback. Nós vamos ler aqui seus feedbacks sensacionais, né? Seus feedbacks fantásticos aqui na área de feedbacks. É isso aí, pessoal, e nós vamos ler 100%. Então, pode escrever quantos comentários você quiser. Nós vamos ler 100% dos comentários, porque resposta de comentário não é comentário. Entendeu? Por isso nós não lemos as respostas. É só os feedbacks, né? Não lemos os feedbacks. Às vezes, raras exceções, quando há uma exceção, exceto quando é excedido, nós lemos os feedbacks, né? Mas só às vezes, né? Dandeco, vamos às indicações para finalizarmos essa área de feedbacks. Hoje nós trazemos os irmãos.com, o episódio 308, Intolerância Evangélica. Olha ali, hein? Fica a dica, link no post. Episódio 308 do irmãos.com para você, então, refletir aí sobre essa questão aí que rolou lá na conversa da galera lá do irmãos.com. Fica a dica aí. Então, hoje é só, né, Dandeco? Hoje é só, pessoal. Ficamos por aí mesmo. Então, vamos ficando aí, então. Até mais. Valeu. É algo que sempre esteve no coração do ser humano, né? A carne, ela sempre nos leva para maus más condutas, né? Enquanto antes dizia que Botelho gostava de todos os pássaros, agora diz que Deus gosta... Que Deus gosta, já tô quase, quase, cristão...